Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje com o tema de não faça isso na alimentação do seu filho. Já deve ter passado várias coisas pela cabeça, né? Então eu resumi aqui, peguei algumas dicas super importantes do que a gente não deve, né? O que nenhuma família, o que nenhum pai, nenhuma mãe deveria fazer na alimentação do seu filho, certo? Vamos para nosso primeiro ponto então. Redinha de alimentação. Vocês já devem ter visto, né? Essa redinha é super famosa. Vou colocar uma figurinha aqui para vocês, para quem nunca viu essa rede. É uma redinha que surgiu aí há alguns anos. A gente vê várias marcas com essa propaganda de redinha, que é uma redinha que parece uma chupeta onde a gente coloca frutas. As famílias geralmente colocam frutas. Eu já vi algumas famílias colocando legumes e verduras de acordo com a dificuldade da criança, para que a criança vá chupando aquela chupeta com alguns furinhos, né? É um material de silicone. E vá assim se acostumando ou vai adquirindo o hábito de chupar aquilo e vá sugando um pouco da fruta, um pouco do alimento que tem ali dentro. E aí, né, como o nosso vídeo de hoje já diz, gente, não façam isso, tá? Essa chupeta não tem, né, eu vou chamar de chupeta, talvez em alguns momentos de redinha, em outros momentos eu vou chamar de chupeta, porque ela realmente lembra o formato de uma chupeta. É um produto extremamente contraindicado, né? Vocês dificilmente vão encontrar profissionais que vão falar bem desse produto, porque ele não tem benefício nenhum. Ali, quando a gente coloca um alimento, vamos pensar numa fruta, né? A gente quer trabalhar a aceitação de uma fruta. Então, nós colocamos uma fruta ali e a criança vai estar sugando aquilo, só o caldinho, né? Só sentindo o sabor daquilo. As fibras vão ficar todas dentro dessa redinha, dentro dessa chupeta. Quando nós queremos trabalhar com texturas, com aceitação de novos alimentos, com o tato, né? As questões que vão nortear todo o descobrimento desse alimento. As partes de tocar, cheirar, pegar esse alimento, entrar em contato com o desenvolvimento todo aquele desenvolvimento que a gente vai levar em consideração para trabalhar a musculatura da mastigação, a musculatura da face. Então, essa redinha não tem benefício nenhum. Então, eu vejo muitas pessoas dando, inclusive, em chá de bebês, essa redinha, essa chupeta de alimentação, totalmente contraindicada. Não façam isso vai prejudicar ainda mais a aceitação de novos alimentos para os filhos de vocês. E aí você deve estar se perguntando, mas nossa, eu ganhei, eu tenho, eu comprei, eu achei que fosse bom, enfim, tá tudo bem, calma. Eu tenho uma dica para vocês poderem utilizar essa redinha, essa chupeta, já que vocês já têm, já compraram, já ganharam. Uma coisa muito legal é quando a gente tá com uma criança e ela começa a erupcionar os dentinhos, né, ou algum desconforto, enfim, geralmente relacionado aos dentes, que a gente vai querer proporcionar um alimento mais geladinho. Algumas famílias costumam colocar o mordedor no freezer, enfim, trabalhar essa questão para essa gengiva ficar menos dolorida, né, ficar um processo menos traumático ali para o bebê. Então, o que a gente pode fazer é um pouquinho do leite materno congelado. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, uma forminha de gelo, que nós colocamos o leite materno, deixa ele congelar, depois a gente pode quebrar esse gelinho, né, de leite materno e colocar ali naquele buraquinho da chupeta, dessa chupeta de alimentação, tá? E ali esse bebê vai ficar utilizando isso como se fosse um mordedor mesmo, né, mais geladinho, com o sabor do leite materno, que é um sabor que eles adoram, então isso vai ajudar bastante a aliviar o desconforto da gengiva. Então, se você tem essa redinha, ganhou, enfim, comprou, achou que fosse um item necessário, então agora você sabe que não, né, além de não ser um item necessário, ele vem muito na contramão daquilo que a gente fala, que são os benefícios da criança explorar texturas, consistências, tocar esse alimento, e essa redinha vem na contramão de tudo isso, tá? Mas tem essa dica aí para que, se você já tem essa redinha em casa, você consiga utilizá-la. Item 2. Não ofereça ou estimule o consumo de alimentos industrializados. É complexo a gente falar sobre isso, sobre alimentos industrializados, né? A gente tem um mundo de opções aí, nós temos muitas famílias que oferecem isso desde o início da introdução alimentar, mas esse é um daqueles itens para que a gente não faça na alimentação dos nossos filhos. Então, nós temos aí, ele vai ter a vida inteira para o consumo de alimentos industrializados. Então, que a gente tome bastante cuidado em tudo que nós formos oferecer para ele. Certo? Então, o que a gente vai considerar como um alimento industrializado? Então, primeiro a gente vai pensar naquela dica, que inclusive é uma dica muito legal, muito importante, para que a gente ofereça mais aqueles alimentos in natura, né? Então, vamos priorizar aqueles alimentos descascados, picados, do que aqueles desembalados. Então, tudo que vem dentro de uma embalagem que nós precisamos abrir para acessar esse produto, né? Aquilo que tem uma lista de ingredientes, aquilo que tem um rótulo, que tem um código de barra, tudo isso precisa ser olhado com bastante atenção, porque esse produto é um produto industrializado. Então, nós temos aí crianças que entram em contato com muitos alimentos industrializados bem antes do tempo.
Então, nós temos a vida inteira para poder aprender sobre esses alimentos, para consumir esses alimentos, para fazer as nossas escolhas. Mas nesse início da vida, seria um ponto bem importante para que a gente não faça na alimentação dos nossos filhos a oferta e estimule o consumo de alimentos industrializados. Tá? Então, tudo aquilo que vem dentro de uma embalagem, seja doce, seja salgado, então, tomar bastante cuidado, fazer esse pente fino aí, esse olhar mais atento todos os momentos que vocês abrem uma embalagem para oferecer alguma coisa para uma criança, tá? E aqui a gente nem estaria delimitando faixa etária, então uma criança desde o início da vida alimentar dela, a gente vai pensar que o consumo de industrializados também só passa a fazer sentido em alguns casos após 3, 4 anos, né? E o que a gente vê, muito pelo contrário, são crianças desde o início da introdução alimentar, consumindo alimentos que venham dentro de uma embalagem, certo? Lembrando que não são todos os alimentos que vêm dentro de uma embalagem que são vilões, que são aqueles que nós vamos evitar, certo? Mas para que a gente chegue nesse ponto, a família precisa estar muito preparada para fazer leitura de rótulo, para que ela consiga entender a diferença de um produto industrializado que eu posso utilizar, por exemplo, para crianças menores de 2 anos, e um produto industrializado que a família, ninguém da família deveria consumir. Terceiro item, não troque aquele alimento que foi rejeitado pela criança por um outro alimento da escolha dela. Por exemplo, vamos almoçar hoje e o seu filho olha para você e fala que não quer comer o frango que tem hoje, por exemplo, no almoço. E ele quer, no lugar, ele quer ovo, tá? Então, a gente não vai fazer essa troca, certo? Então, se é uma criança que aceita uma gama de proteínas, né? A gente percebe que é um dia que ela não tá muito legal, que aconteceu alguma coisa, que o comportamento dela tá alterado, que ela tá brava por algum motivo e ela te pede, ela faz essa solicitação para essa troca. Nós não vamos fazer essa troca, certo? É importante que os pais sempre lembrem que há uma divisão de responsabilidade no momento da refeição. Então, eu como profissionais, ajudando os pais, nós sabemos que nós somos responsáveis pelo que vai ter na refeição. Nós decidimos se hoje é arroz, ou se é batata, se é feijão, ou se é lentilha. A criança, dentro da divisão de responsabilidade dela, ela decide se vai comer e o quanto ela quer comer. O que nós não podemos fazer, que eu sei que é um erro de muitas famílias, as famílias costumam fazer essas trocas diariamente, é sempre ficar nessa troca, né? Então a criança não quer comer alface, ela quer que você faça um outro tipo de salada para ela, ou ela não quer esse tipo de suco, ela quer. Enfim, não façam trocas. É importante que a criança entenda que o que tem hoje foi pensado, foi planejado e é isso. A gente não tem trocas. Isso no início, para crianças que costumam fazer isso com frequência, no início vai ser bem complicado, tá? Quando a criança percebe que algo mudou e que você não vai ceder, você não vai fazer aquela troca que você sempre fez, né, quando ele solicitou, ela já percebe que houve uma mudança de comportamento. Então, nesses dias vão ser dias difíceis. Provavelmente essa criança vai chorar bastante, ela vai se jogar no chão, vai ter aí um período de estresse, mas que, enfim, vocês, como família, se mantendo firme, logo essa criança vai entender que existe uma linha de regras a serem seguidas, né? Que hoje é o frango que nós colocamos à mesa e que o ovo que ela queria talvez vai ser amanhã, né? Por isso que é super importante, além da gente nos manter firme na nossa decisão de falar, não, a gente não vai fazer isso, né? Sentar, conversar, olhar nos olhos, é esse diálogo, essa verbalização. Nós costumamos achar que as crianças muito pequenas não entendem o que a gente está falando, né? Então a gente acha que vai ser perda de tempo, eu abaixar, olhar nos olhos, explicar o porquê que o almoço é isso e não é aquilo. E não, muito pelo contrário. A gente precisa ser muito franco e ter um diálogo muito aberto com essas crianças. É importante que a gente sente e explique: olha, filho, hoje não é ovo por conta de que, né, a família decidiu, a gente descongelou o frango, enfim, converse com essa criança, explique para ela o porquê, né? E o que vai ser no dia seguinte. Aproveita já para fazer um convite para levar ela para a cozinha para ajudar para o dia seguinte, enfim, mas não deixe de conversar, de verbalizar com essa criança com aquela sensação de que eles não estão entendendo. Muito pelo contrário, eles estão entendendo tudo que a gente está falando, tá? Então não façam essas trocas e se mantenham firmes para que a criança entenda que há sim essa divisão de responsabilidade. Um quarto ponto muito importante para que a gente não faça na alimentação dos nossos filhos é forçá-los a comer. Eu acho que isso para a cabecinha da criança não tem nada mais invasivo, nada mais complexo em lidar, né? A cabecinha deles lidar com essa informação do que nós obrigarmos eles a fazer algo, ainda mais comer. É todo dia que você tem fome ao meio-dia para almoçar, né? Não, a gente não tem fome todos os dias no mesmo horário. Tem dias que nós
vamos querer comer antes, tem dias que nós vamos querer comer depois, tem dias que a gente nem tá afim de almoçar, a gente não quer sentar para comer, enfim. Essas nossas sensações, aquilo que a gente vive, né, essa vulnerabilidade que a gente se encontra, que os dias nos levam, acontece a mesma coisa que a criança. Então, a gente colocar uma criança para sentar para comer todos os dias no mesmo horário e querer forçá-la a comer, é muito invasivo, muito desagradável e muito injusto da nossa parte. Então é importante que, novamente, aquela nossa ideia da verbalização, do conversar, do ser franco, aconteça. Então tentar entender por que você não quer comer agora, neste horário. Em muitos casos, gente, a criança daqui 10 minutos ela vai querer comer, ela não quer comer agora, mas daqui 10 minutos ela vai estar mais disposta. Ela vai estar mais relaxada, ela não está brava por conta de alguma coisa que aconteceu ali minutos atrás. Enfim, mas o nosso forçar essa criança a comer passa a dar uma falsa sensação de que a refeição, de que o momento de comer, né, da refeição em si, algo que é tão prazeroso para nós, a criança começa a sentir que aquilo não é algo legal, né? Então, todos os momentos que a gente chamar ela para mesa, ou pedir para vir comer, ou se sentar junto à família, ela vai lembrar daquele dia em que a gente forçou, que ela ficou na mesa, que a nossa fala foi: enquanto você não terminar de comer, você não vai levantar daí. A nossa autoridade sendo exercida em cima dessa criança. Então, nunca force o seu filho a comer. Sempre vamos respeitar o momento deles. Assim como nós vamos respeitar o momento da criança, a gente também deixa com que ela tenha a divisão de responsabilidade dela, né? Ela vai decidir se ela vai comer e o quanto ela vai comer. Então tá tudo bem, filho, se você não quer comer agora. Você fica fazendo companhia para mim enquanto eu termino, né? Então eu não vou forçar essa criança a comer naquele momento em que talvez ela não queira. É importante que a gente observe também qual foi a última refeição que ela fez, se ficou muito perto dessa refeição que nós estamos tentando oferecer agora. Nós podemos verbalizar e explicar para ela que tá tudo bem se ela não quiser comer agora, que hoje a gente está com um pouquinho mais de tempo, se daqui meia hora ela quiser comer, para ela avisar que nós vamos montar o prato juntos para ela, ou aquele prato que ela nem tocou, a gente vai embalar ele num plástico filme e vamos guardar na geladeira para a hora que ela quiser, nós vamos esquentar aquela comida, tá? Mas não force o seu filho a comer no momento da refeição, naquele momento em que ele não está disposto a comer. Outro ponto de extrema importância é a gente não fazer chantagens. Então, não chantagear o seu filho. Nós costumamos fazer isso sem até perceber, né? Então, se você comer isso, eu vou te dar aquilo. Ou se você não comer, você vai ter tal punição, certo? Então, evitar esse tipo de chantagem, porque isso leva a nossa criança a ter uma relação muito deturpada sobre alimentação, certo? Então, não é legal a gente fazer essas trocas no sentido de chantagem, né? Então, você só vai sair para brincar ou você só vai ganhar a sobremesa se você comer todo esse brócolis, né? Que a gente talvez perceba que este alimento que a gente citou seja aquele mais desafiador para a criança. Então, chantagem, gente, se funcionasse de fato, a gente não teria criança nenhuma aí com dificuldade, com seletividade, dificuldade alimentar, dentro da recusa do comer, né? Dentro da recusa da alimentação. Então, a chantagem não funciona. Ela, muito pelo contrário, a criança começa a entender que ela precisa trabalhar ali o poder de argumentação e de negociação com relação à alimentação. Eles passam, com o passar do tempo, eles conseguem até te desafiar nisso. Então, o que você me dá, então, se eu comer isso aqui? Né? As crianças, até em muitos casos, quando elas foram tão chantageadas com a alimentação, elas já vão para a mesa tentando fazer essa negociação previamente, né? Então, isso aqui, se eu comer isso aqui, mãe, o que eu ganho? O que você me dá? Ou ela já faz até a própria proposta dela, né? Então, que eu comer isso aqui, você me deixa tomar um sorvete, você me deixa brincar, né, depois com os meus amigos, enfim. Então, não chantagear as crianças, né, é um daqueles pontos do que a gente, de maneira nenhuma, não deve fazer na alimentação dos nossos filhos. Mais um ponto extremamente importante é quando nós fazemos a desistência de oferta de um alimento após poucas tentativas. É muito comum a gente escutar assim: ai, meu filho não gosta de banana, né? Aí você vai ver a criança tem 7 meses. Não, gente, não existe uma criança de 7 meses que não goste de algum alimento, certo? Então, nós falamos que a formação do paladar, ela é feita, né? Ela vai se findar ali com aproximadamente 3 anos de vida. E dentro desse processo, né? Desde quando essa criança começou a comer, geralmente ali com 6 meses, até os 3 anos de vida, não tem nada que a gente vai bater o martelo e definitivamente chegar à conclusão de que essa criança não gosta, tá? Aqui eu não estou falando de ter alergias, não poder comer. Eu estou falando de não gostar, tá? Então, nós costumamos categorizar esses alimentos como: meu filho não gosta disso, tá?
Tá, mãe, não gosta, mas e aí, quantas vezes tu já ofereceu? Quais foram os formatos? Quais foram as consistências? Como é que foi o tipo da preparação que tu ofereceu? Então vamos pensar no alimento super desafiador para as nossas crianças, que é a beterraba. Beterraba, a gente fala bastante nos superpoderes da beterraba, mas a beterraba tem um quê ali, que é um agravante, ela tem uma barreira ali que a gente precisa transpor com a maioria das crianças. Então vamos pensar que nós oferecemos a beterraba para essa criança e ela não aceitou, de primeira, de segunda, de várias vezes. Mas nós sabemos que para a aceitação de um novo alimento, nós precisamos ter muita insistência, muita paciência, ter dias alternados, preparações diversas, levar essa criança para dentro da cozinha para ter intimidade com esse alimento. Então a maioria dos autores chega num consenso em que a gente vai precisar de 15 a 25 exposições, de 15 a 25 ofertas desse alimento. Então, imagina o seu filho que não gosta de beterraba. Já deu 15 vezes, pelo menos, que tu já ofereceu essa beterraba em contextos diferentes, em situações diferentes, feitos em preparações diferentes, né? Um dia assado, um dia cozido, um dia frito, enfim. Tu levou essa criança para dentro da cozinha, ela tocou essa beterraba, ela conhece o que é a beterraba, né? Isso parece bem bobo, mas é verdade. Algumas crianças não sabem o que é a beterraba, né? Ou conhecem ela de um jeito desconfigurado. Então, ela conhece a beterraba cortadinha ali na salada na mesa, mas ela nunca viu a beterraba, né? A gente nunca deu a oportunidade dela tocar numa beterraba, dela sentir o cheiro, dela passar a língua numa beterraba crua. Então, observe e se façam essa pergunta, né? Nós tentamos todas as possibilidades? Seu filho já passou dos 3 anos e você já teve mais de 25 tipos de apresentação desse alimento para o seu filho? Então, pensando em uma criança com a formação do paladar já finalizada, com 3 anos, e que já teve mais de 25 tipos de apresentação desse mesmo alimento, e mesmo assim ela não aceita, aí sim a gente começa a pensar que realmente essa criança pode não gostar de beterraba. Tornar a rejeição como algo pessoal. Isso é muito importante, gente. Eu vejo muitas mães chateadas, doloridas, assim, com o coração pesado, com certo pesar na fala, quando ela se propôs, se dedicou, pensou, planejou, gastou muito tempo planejando uma refeição, e aí ela criou uma expectativa de que aquilo fosse ser um grande sucesso, e a criança, por algum motivo, não quis, não deu bola para aquela refeição, não quis sentar à mesa, nem olhou o prato direito. O que as mães fazem, o que as famílias podem fazer também, é levar essa rejeição como algo pessoal. Nossa, ele tá querendo me deixar chateada, ele tá querendo me afrontar, ele tá querendo me tirar do sério hoje. E não, gente, não, a criança não faz isso, tá? Então não levem a rejeição de um alimento como algo pessoal, algo que a criança talvez estivesse fazendo não para deixar de comer aquele alimento, mas para te afetar de algum jeito. E não, isso não acontece, tá? Então nós estamos falando em crianças que podem não comer por muitas e muitas razões, e nós estamos aqui para descobrir qual delas e tentar corrigir, certo? Mas um ponto muito importante é vocês não levarem isso para o lado pessoal. Outra questão que também merece a nossa atenção é categorizarmos os alimentos como bons ou ruins, saudáveis e não saudáveis. Eu, particularmente, não gosto de categorizar assim. Eu acho que é muito injusto da nossa parte, num planeta onde tanta gente passa fome, a gente falar que um alimento é bom, um alimento é ruim, né? Eu gosto bastante de trabalhar na dinâmica dos atendimentos, como ensinar as nossas crianças a serem seres pensantes. Então, eu gosto bastante de trabalhar com alimentos que nós podemos comer todos os dias e alimentos que nós vamos comer de vez em quando. Vocês podem comer de vez em quando, né? Então, a gente pega um alimento super não recomendado. Vamos trabalhar com ele assim, então, aqui como exemplo. Então, a gente vai pegar um refrigerante e aí, geralmente, as nossas crianças já vêm com uma fala pronta do refrigerante. Se você pergunta para ela o que é isso? Ah, é refrigerante. E aí, me conta, o que você acha do refrigerante? Ah, é muito ruim, não pode tomar, faz mal, e ela vai te contar a história que ela ouviu falar. Mas é muito injusto da nossa parte, porque a gente sabe que em algum momento, por mais que não seja o melhor alimento do mundo, em algum momento essa criança vai entrar em contato, ela vai se deparar com um refrigerante perto dela. E aí, como é que vai ser o comportamento dessa criança? Vai ser um comportamento de luta, de fuga, de, falar mal daquele alimento para as outras pessoas? Ou a gente vai criar esse hábito e vai criar essa responsabilidade nela mesma, dela entender que é um alimento que não é legal, que ela vai evitar sempre que possível, mas que tá tudo bem se um dia ou outro ela for tomar. Certo? Lembrando que nós não estamos falando de crianças muito pequenas aqui, tá, gente? A gente vai falar de criança de 2, 3, 4 anos, que é quando a família já consegue deixá-la diante de um alimento industrializado
sem que a gente esteja todo esse temor, todo esse pavor, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com alimentos que nós podemos consumir todos os dias e aquilo que a gente vai consumir só de vez em quando. Então, quando a gente fala que um alimento é ruim, não pode, é proibido, a criança tende a ficar curiosa. Por que é proibido, né? Eu quero experimentar isso aí, porque é proibido, então isso deixa até com uma curiosidade maior. Então, quando a gente fica categorizando os nossos alimentos, sem realmente ensinar para a criança por que ele não faz bem, né? Vamos olhar a lista de ingredientes, vamos deixar essa criança curiosa. Né? Uma criança que já tem habilidade para leitura, ela consegue identificar um alimento bom ou ruim, né? Um alimento que ela pode comer sempre ou pode comer de vez em quando. Então, nós precisamos criar esse senso crítico das crianças entenderem os rótulos, entenderem a lista de ingredientes, entenderem o que tem ali dentro. E talvez você esteja pensando que é muito cedo para uma criança de 6, 7 anos aí em processo de alfabetização, aprendendo a ler, que ela vai ter esse senso de decidir sobre um alimento bom e ruim. E muito pelo contrário, a gente começa a criar essa expectativa com que ela seja dona da alimentação dela, porque de fato é isso, né? Nós pais, nós cuidadores, nós profissionais, não estaremos com essa criança o tempo todo para poder auxiliá-la e falar, olha, isso aqui tu pode comer, isso aqui tu deveria evitar. Não, essas crianças em muitos momentos vão estar sozinhas, vão estar com os amigos, vão estar num passeio e elas precisam decidir que ponto que elas vão tomar, né? Que direção que elas vão tomar. Elas vão decidir por comer, decidir por não comer, vou decidir por evitar. Então, esses pontos de tornar as nossas crianças autônomas na alimentação dela é super importante. Bom, esse vídeo tá ficando um pouquinho comprido. Eu vou fazer para vocês parte 2 daquilo que nós não deveríamos, que a gente não vai fazer na alimentação dos nossos filhos. Espero vocês no próximo vídeo.